Todo ano, mais de 70 milhões de abortos induzidos ocorrem no mundo todo. Porém, desses, 45% são inseguros. O mundo desenvolvido, em sua maioria, abraçou a prática do aborto legal, enquanto os países menos ricos se mantêm a proibição. Saúde pública ou violação moral? Escolha da mulher ou da sociedade? Nesse vídeo, vou falar sobre a questão do aborto. Em 2023, o debate sobre a legalização do aborto no Brasil ressurgiu. O Supremo Tribunal Federal, o STF, segue avaliando a possibilidade de sua legalização total. Apesar disso, o tema gerou intensas polêmicas, especialmente em um país tão profundamente enraizado no cristianismo e tradicionalismo como o Brasil. Recentemente, esse debate que ocorreu há cerca de 50 anos nos países desenvolvidos vem ocorrendo na América Latina, com países flexibilizando suas legislações sobre o aborto, como México, Colômbia e em especial a Argentina, que legalizou o aborto em 2020. Nesse vídeo, irei comentar sobre a história do aborto, bem como exemplos de sua aplicação ao redor do mundo. A prática do aborto já é antiga, datando ao começo da humanidade. Porém, sua história é muitas vezes confusa e conturbada. Parte dela foi registrada e estudada de modo que hoje podemos desenhar uma linha do tempo para entender como a humanidade tratou o aborto desde o início para entender as circunstâncias dos dias de hoje. Na antiguidade, a função de abortista funcionava assim como a de parteira e muitas vezes era exercida pela mesma pessoa. As primeiras referências escritas ao aborto estão contidas no antigo papiro egípcio, escrito há cerca de 3.500 anos. O papiro Ebers sugeriu que o aborto poderia ser induzido usando um tampão de fibra vegetal revestido com um composto de mel. Os abortos normalmente eram praticados para prostitutas e outras mulheres que engravidavam fora do casamento. Esses procedimentos normalmente ocorriam de forma natural, com ervas e outros frutos naturais que facilitavam o aborto e não causavam danos permanentes às mulheres. Entre os indígenas pré-colombianos não havia nenhuma restrição ao aborto. Na Grécia e Roma Antiga, as referências a substâncias botânicas que induzem o aborto eram comuns em textos médicos. Apesar disso, é nessas sociedades que encontramos as primeiras considerações do aborto sendo algo imoral. Contudo, alguns filósofos e pensadores apoiavam essa medida. Aristóteles defendia o aborto como um método eficaz para a sociedade, com o objetivo de limitar os nascimentos e manter estáveis as populações das cidades gregas. Já Platão defendia que os abortos deveriam ser obrigatórios para mulheres com mais de 40 anos. A ética do aborto ligada à moral religiosa surgiu nos primórdios do cristianismo. Por influência de Tomás de Aquino, achava-se que o feto recebia a alma após 60 dias de sua gestação. Assim, se feito antes dos 60 dias, o aborto não era visto como pecado. Porém, foi somente no século XIX que começaram a surgir leis específicas contra o aborto. Em 1803, o aborto se tornou proibido na Inglaterra e podia ser punido até mesmo com a pena de morte. Lá, o aborto em caso de risco para a gestante só foi autorizado a partir dos anos 1920. Nos Estados Unidos, o aborto era legal em nível nacional até o fim da Guerra Civil Americana, quando leis antiabortivas foram criadas e posteriormente fortalecidas. Durante o período da escravidão, os proprietários de escravos proibiam as mulheres negras de realizarem abortos, uma vez que seus filhos poderiam ser úteis para a manutenção do trabalho escravo. O aborto foi proibido em nível nacional nos Estados Unidos em 1910, época em que surgiram movimentos feministas defendendo o direito da mulher ao aborto. A partir da década de 1920, nos países escandinavos e socialistas, houve flexibilidade maior da legislação. Na União Soviética, com a Revolução de 1917, o aborto deixou de ser considerado crime. A Suécia e a Dinamarca, países predominantemente protestantes, por volta de 1930, conseguiram uma lei acerca do aborto com mais facilidade que os países católicos. Nos Estados Unidos, a polêmica Margaret Sanger foi considerada a mãe do controle de natalidade.
Sanger foi uma defensora do aborto e do controle de natalidade como meios para capacitar as mulheres e melhorar suas vidas. Ela acreditava que as mulheres deveriam ter o direito de decidir quando e quantos filhos teriam. Em 1916, Sanger abriu a primeira clínica de controle de natalidade dos Estados Unidos, na região do Brooklyn, em Nova York. A clínica oferecia informações sobre contracepção e distribuía dispositivos anticoncepcionais. Sua atividade desafiou as leis restritivas da época que proibiam a distribuição de informações sobre contracepção. Apesar de seu ativismo e luta no direito das mulheres, Sanger tinha envolvimento com o movimento eugenista, que promovia a melhoria da raça humana por meio de medidas seletivas de reprodução. Ela acreditava que o controle de natalidade era uma ferramenta essencial para acabar com a pobreza. Mesmo com esses movimentos pioneiros, foi somente nos anos 1960 que alguns estados dos Estados Unidos legalizaram o aborto, com Colorado sendo um pioneiro. Porém, todos sob pedido, ou seja, o aborto só poderia acontecer se fosse legalmente concedido até determinado estágio da gestação, geralmente em torno do primeiro trimestre. Isso mudou em 1973, devido ao famoso caso Roe vs. Wade. Norma McCorvey era uma garçonete de Dallas que entrou em um processo para exigir seu direito de abortar, após uma gestação fruto de estupro. Do outro lado estava Henry Wade, promotor do Texas na época, que era contra o aborto. O caso chegou ao Supremo Tribunal, que em janeiro de 1973 decidiu 7 votos contra 2 a favor de Norma, garantindo o aborto até a 23ª semana para todos os estados norte-americanos. Porém, o resultado do processo chegou tarde e McCorvey deu luz a uma menina em junho de 1970, que deu a adoção. Sob o pseudônimo com que denunciou, Jane Roe se transformou em um símbolo da luta pelos direitos reprodutivos das mulheres, e é até hoje conhecida como a decisão mais controversa da história do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. A decisão foi contestada inúmeras vezes ao passar dos anos, porém, em 24 de junho de 2022, ela foi derrubada. No dia seguinte à decisão, diversas clínicas que realizavam o procedimento foram fechadas, retomando o debate sobre sua constitucionalidade e sua função na saúde pública norte-americana, levantando questões críticas como a autonomia das mulheres e interferência dos estados nas decisões individuais relacionadas à saúde reprodutiva. Na América Latina, o caminho parece ser oposto. Em dezembro de 2020, a Argentina promulgou a Lei de Legalização do Aborto, tornando-se o primeiro país da América do Sul a realizar o aborto voluntário até a 14ª semana de gestação. A legislação foi resultado de um longo processo de debate público e mobilização social. Em 2023, o México, também reconhecido por sua forte influência conservadora e católica, legalizou o aborto por meio de uma decisão da Suprema Corte, que julgou inconstitucional a proibição do aborto. Esse acontecimento tornou-se um marco para a América Latina, considerando que o México é o segundo país com o maior número de católicos no mundo. A primeira vez em que o aborto foi tema no sistema legal brasileiro foi em 1940, quando o Código Penal estabeleceu oficialmente que o aborto é crime, com exceções a casos de estupro ou quando a vida da gestante está em risco. Porém, é apenas na década de 1990 que o Brasil recebe seus primeiros serviços de aborto legal. Para efetuar um aborto, as mulheres brasileiras precisam recorrer à justiça com seus casos individualmente para solicitar o acesso ao aborto, porém, apenas em caso de malformações fetais incompatíveis com a vida. Demandas são feitas no Congresso Nacional para expandir as hipóteses do aborto legal já previstas, mas nenhuma foi atendida. Um caso importante na história do aborto no Brasil e que resultou em um avanço na discussão aconteceu em 2004, quando a primeira demanda individual de acesso ao aborto chegou ao Supremo Tribunal Federal para um caso de anencefalia. Com a demora da justiça em seguir com o caso, a mulher acabou passando por um parto e o feto não sobreviveu. O caso inspirou uma ação constitucional que pede que a interrupção da gestação, em caso de anencefalia, não seja considerada aborto. Essa foi de fato a primeira alteração à lei penal do aborto desde o Código Penal de 1940. O tribunal entendeu que essa autorização protege os direitos à vida e à dignidade da pessoa humana. Dessa forma, no Brasil hoje, a interrupção da gestação somente é permitida em 3 casos. O caso de estupro, se representa risco de morte para a gestante, ou quando o feto é diagnosticado com anencefalia fetal. Porém,
Mesmo os casos que se encaixam no perfil, há muitos obstáculos para concretizar o aborto. Vítimas de violência sexual, por exemplo, são discriminadas e não conseguem interromper a gestação resultado de estupro por negligência, omissão e desinformação. Em média, 15% das mulheres estupradas acabam grávidas em decorrência da violência. Isso significaria que ao redor de 36 a 79 mil pessoas teriam direito ao aborto legal anualmente no Brasil. No entanto, a média de abortos registrados pelo SUS por ano é somente de 1.000 casos. Contudo, em média são realizados 80 mil curretagens e aspirações, processos necessários para a limpeza do útero após um aborto incompleto. Esses dois processos são mais frequentes quando a interrupção da gravidez é provocada, ou seja, tratamentos de abortos ilegais. Isso quer dizer que mesmo com a proibição do aborto, para cada aborto legal, existe pelo menos 80 abortos ilegais no Brasil. Essas mulheres que buscam abortos ilegais enfrentam diversos desafios, incluindo falta de acessos a serviços médicos seguros e qualificados, o que aumenta significativamente os riscos à saúde e à vida. Em muitos casos, esses abortos são realizados em ambientes insalubres e por indivíduos sem qualificação médica, o que aumenta as chances de complicações graves e até mesmo de morte. Estudos apontam que 1 a cada 5 mulheres com mais de 40 anos já fizeram pelo menos um aborto na vida. Hoje, os países lidam com a questão do aborto de várias formas diferentes. Por volta de 30 países têm um aborto completamente liberado, apenas variando o limite máximo de semanas. Esse grupo engloba quase todo o mundo desenvolvido, com boa parte dos países europeus, o Canadá, Austrália, Nova Zelândia e até o Uruguai. Cerca de 40 países, a maioria localizados na Ásia, América Latina e Caribe, permitem a interrupção da gravidez em certas circunstâncias para salvar a vida de gestantes. Cerca de 359 milhões de mulheres de idade fértil vivem nesses países. Esse grupo inclui Brasil, Chile, Guatemala, Irã, Mianmar, Síria e Sudão, entre alguns outros países. Outras nações que seguem uma linha mais conservadora, como El Salvador, Iraque, Palestina, Egito, Angola, Suriname, Filipinas e Vaticano, proíbem totalmente a prática. Aproximadamente 90 milhões de mulheres em idade reprodutiva vivem nos 26 países em que o aborto é totalmente proibido, mesmo que a saúde ou suas vidas estejam ameaçadas. Outra característica comum deles é que são todos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Apesar da pouca renda disponível, a criminalização do aborto custa caro. Anualmente, cerca de 7 milhões de mulheres são recebidas em hospitais devido a complicações causadas pelo aborto inseguro nos países em desenvolvimento. O custo desses tratamentos aos sistemas de saúde é de cerca de 553 milhões de dólares por ano. Nos países em desenvolvimento, cerca de 13% das mortes maternas são atribuídas aos procedimentos inseguros de interrupção da gravidez. Enquanto o mundo em desenvolvimento se recusa a adotar o aborto legal, os países desenvolvidos seguiram outro caminho. Desde 2000, 28 países mudaram suas legislações, quase todos se tornando mais liberais ao aborto. Em 20 anos, a taxa anual de aborto nas regiões desenvolvidas caiu significativamente, principalmente em países ricos, onde a prática é legalizada, que passou de 46 para 27 abortos para cada 1.000 mulheres. O mesmo não ocorreu em países em desenvolvimento. A taxa global se manteve, passando de 39 para 36 a cada 1.000 mulheres. Hoje, os países com menores índices de aborto são a Suíça, 5 a cada 1.000 mulheres, e Singapura, 7 a cada 1.000 mulheres. Na outra ponta, com as maiores taxas, está o Paquistão, 50 a cada 1.000 mulheres, e o Quênia, 48 a cada 1.000 mulheres. Mas, afinal, o que aconteceu com os países que legalizaram o aborto? Bom, no geral, os números mostram que a tendência é que as taxas de aborto inicialmente subam, mas que caiam com o tempo, graças às políticas públicas e outros investimentos em planejamento familiar e saúde reprodutiva que são implementados como parte do processo de legalização. Após a legalização do aborto, há uma série de fatores que contribuem para a diminuição da prática. A legalização é acompanhada por medidas de educação sexual e contraceptivas. Assim, as taxas de gravidez tendem a diminuir, reduzindo a necessidade do aborto. Além disso, as mulheres têm a oportunidade de receber aconselhamento individualizado e imparcial sobre as suas opções.
incluindo informações sobre o procedimento, seus riscos e benefícios, alternativas disponíveis, além de discussões sobre questões emocionais, éticas e sociais relacionadas à decisão de abortar. Nos países desenvolvidos, isso faz com que muitas deixem de abortar, mesmo com opção legal. Antes de realizar o procedimento de aborto, é realizada uma avaliação médica abrangente para garantir que a mulher esteja apta fisicamente para o procedimento, testes de laboratório e avaliação do estado de saúde em geral. Isso também pode deixar algumas mulheres inaptas a abortar, acompanhamento que não existe no aborto legal. Além do suporte emocional e aconselhamento, pode ser realizada uma avaliação psicossocial para identificar quaisquer necessidades adicionais de suporte emocional, social ou financeiro que a mulher possa ter antes ou após o procedimento do aborto. Certo, mas vamos aos dados. Vejamos alguns países que legalizaram o aborto. Nos Estados Unidos, os dados mostram que nos primeiros anos após a legalização, o número de abortos aumentou, mas foi seguido de estabilidade. A partir do final da década de 1980, observou-se um declínio constante e acentuado. A taxa de aborto no país era de 17 a cada 1.000 mulheres em 1973. Em 2016, essa mesma taxa caiu para 4. Na França, a Lei Veil foi aprovada em 1975, autorizando o aborto até a 12ª semana de gestação. Dados mostram que também houve uma queda na taxa de abortos realizados. Em 1976, o índice era de 19,6, atingindo 15,7 em 2019. Em Portugal, o aborto é permitido até a 14ª semana de gravidez, desde 2007. Seguindo a tendência observada nos Estados Unidos e em outros países europeus, houve um aumento no número de abortos após a legalização, seguido de estabilidade e um declínio gradual. Em 2008, o total de abortos era de 18.000, enquanto em 2017 essa taxa caiu para 14.000. Apesar do total de abortos em Portugal cair 4%, houve um aumento de 27% no número de brasileiras que realizaram o procedimento no país. Nesse período, foram realizadas 571 interrupções de gravidez por esse grupo de mulheres, tornando as brasileiras a nacionalidade estrangeira que mais aborta no país europeu. No Uruguai, a legalização do aborto é recente e, portanto, os dados refletem um período de transição. A lei uruguaiana permite interromper a gravidez até a 14ª semana. Desde 2013, o país vem apresentando um aumento no número de abortos, mas com sinais de estabilidade nos últimos anos. O aborto permanece como um tema extremamente sensível e polêmico na sociedade atual, mesmo diante do aumento dos movimentos em prol da sua legalização ao redor do mundo nas últimas décadas. Esse assunto continua a enfrentar barreiras significativas, sendo influenciado por valores conservadores e religiosos que permeiam as estruturas sociais. Sendo contra ou a favor do aborto, é um fato que ele foi adotado pela maioria dos países desenvolvidos. Também é um fato que, ao longo dos anos, graças ao atendimento pré-abortivo legal e práticas contraceptivas, o número geral de abortos vem caindo nos países que adotaram essa prática de forma legalizada. Contudo, no final do dia, outras interpretações são possíveis além dos dados estatísticos. Pessoas podem ter concepções sobre se é ético ou não realizar um aborto. Contudo, aqui no Conhecimento Expandido, como vocês bem sabem, não realizo juízo de valores. Eu só te falei os fatos sobre a questão do aborto. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!